Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas de como usar plantas na decoração. Vou dar dicas também de algumas espécies que são interessantes de vocês terem em ambientes internos, que são mais fáceis de cuidar, e também algumas espécies que eu tenho aqui na minha casa. E já que vamos falar sobre a minha casa, decidi gravar aqui para vocês de um cenário diferente hoje. Então estamos aqui na minha sala de estar, então já peço que desconsiderem qualquer ruído que vocês possam ouvir aí ao fundo do vídeo, porque aqui faz bastante barulho. E também quero aproveitar e pedir para você que está aqui me assistindo, que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, para já aproveitar, te convido a se inscrever e acompanhar, porque eu sempre trago conteúdos novos aqui sobre decoração, compartilho também um pouco sobre a minha vida com vocês. Então se vocês gostam deste tipo de conteúdo, já se inscrevam aqui no canal, curtam também o vídeo se ele te ajudar e também compartilha com aquela sua amiga ou amigo que esteja precisando dessas dicas. Então, bora lá pro vídeo! Vocês já ouviram falar no design biofílico? O design biofílico ele já existe há algum tempo, mas ele ainda veio com mais força e está cada vez mais presente no universo da decoração após esse período de pandemia. Justamente porque nesse período, de pandemia, a gente se viu ali obrigados a ter que ficarmos trancados dentro do nosso lar. E a gente queria ter, esse escape, de poder ter, de alguma forma, esse contato com a natureza. Então, o design biofílico é uma forma de você proporcionar esse pequeno contato com a natureza dentro do seu lar e também proporcionar esse equilíbrio e esse conforto emocional que a gente tanto precisa nos dias de hoje. Então, ter plantas dentro da nossa casa, seja casa ou apartamento, além de trazer cor e vida para nossa decoração, elas também proporcionam vários benefícios também para nossa saúde mental. Então, elas trazem equilíbrio, leveza e também a sensação de tranquilidade para dentro da nossa casa. E qual o tipo de planta, qual a espécie, ou até mesmo o tamanho que você pode ter na sua casa, vai depender muito do seu gosto pessoal, também do espaço que você tem disponível, também da sua rotina, se você tem tempo hábil para poder cuidar, para ter essa manutenção no dia a dia. Então, tudo isso é importante você levar em consideração na hora de escolher as plantinhas aí para a sua casa, para o seu lar. Plantas altas. Se o seu espaço permitir, invista em plantas altas. Elas preenchem qualquer espaço, ficam super lindas e elegantes. Elas fazem aquele fechamento final, na decoração, além de trazer volume inclusive para a decoração das paredes. Então elas complementam de fato a decoração. São uma ótima opção para vocês terem aí na sala de estar ou de jantar, para preencher aqueles espaços vazios que ficam ali ao lado do sofá ou ao lado do rack, ou até mesmo de um aparador ou buffet. Então elas trazem mais essa presença, Elas realmente agregam a decoração e trazem esse toque mais elegante. Uma opção que eu super indico, que inclusive eu tenho aqui na minha casa, é a Ficus lyrata. Ela é super linda, é uma espécie ali de árvore e que, dependendo também do seu cuidado, e manutenção do dia a dia com ela, ela cresce e fica super volumosa. Ela tem bem característico ali dela essa folha que é bem grande, bem chamativa. Então ela é muito linda, ela não exige ali muita manutenção, ela é uma planta de meia sombra, então não precisa ali de muita incidência de luz, de sol sobre ela. E também a rega dela é no máximo ali 2 vezes na semana. Então é uma planta que é super fácil de cuidar. Eu vou mostrar aí pra vocês como eu tenho ela aqui em casa, Ela fica logo ao lado do meu rack. Outra planta que eu tenho aqui em casa também e que não precisa de muita manutenção e nem de muito sol também é o pacová. Ela não fica tão alta assim, mas ela é bem volumosa, Tem ela de diversos tamanhos. Essa que eu tenho aqui em casa é bem grande. Ela também tem bem característico nela essa folha bem grandona, bem verde. E eu deixo ela ali logo ao lado do meu buffet. Então vocês veem que ela preencheu, esse espaço ali que tinha. Então fica super linda. Da mesma família, inclusive, da Ficus lyrata, a gente também tem a Ficus elástica. Tá super em alta também na decoração. Ela tem uma cor ali um pouquinho diferente. O formato da folha também é diferente, mas fica super linda e elegante. Outra espécie também que é super linda e que traz esse
esse volumão também na decoração é a árvore do viajante. Ela inclusive parece ali as folhas dela com a folha de bananeira, né? E por último, né, mas não menos importante, a costela de Adão, que também é super linda, tem bem característica essa folha dela também, né? Ela também pode ficar bem volumosa também, dependendo do cuidado que você tiver com ela. Também não é uma planta que exige muita manutenção no dia a dia e dá pra vocês usarem aí dessas formas que eu comentei com vocês aqui na decoração, que fica super linda. A segunda dica são as plantinhas pendentes. Sempre são o destaque na decoração e também estão sempre em alta. As plantinhas pendentes, elas trazem volume para decoração, caimento e também movimento. Elas são uma opção também que vocês podem utilizar para decorar até mesmo as paredes. Então existe hoje os suportes que vocês podem fixar na parede para poder compor ali com elas. Também existe a opção que você pode colocar no teto, inclusive para vocês utilizarem com aqueles cachepôs de macramê. Então fica super interessante. Vocês podem também utilizá-las para decorar prateleiras, nichos e até mesmo estantes. E existem também algumas espécies que são as mais utilizadas e que a gente sempre vê nas decorações de interiores, como por exemplo a jiboia. A jiboia é uma planta pendente super linda, é bem característica a folhinha dela ali também, ela parece até mesmo um coraçãozinho. E a jiboia, gente, vocês podem tanto cultivá-las em terra quanto em água, então é super fácil também de cuidar. Outra espécie também é a plantaera. A plantaera, ela fica bem comprida, também tem bem característica ali a folhinha dela, ou até mesmo a planta peperônia ou a samambaia. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho a samambaia, mas a samambaia, gente, ela exige um pouquinho mais aí de manutenção, ela precisa de uma rega um pouquinho mais contínua e até mesmo da incidência de sol. Então, ela é uma planta, por exemplo, ideal para vocês terem na varanda, por exemplo. Aqui em casa eu tenho ela na varanda, ela toma bastante sol ali, então ficam aí algumas opções que vocês podem ter aí na casa de vocês. A terceira dica que eu trago aqui para vocês são as suculentas. As plantas de pequeno porte. Elas são uma opção mais discreta, mas que ainda assim trazem esse diferencial para decoração, esse toque de cor, esse toque de natureza. São plantinhas também mais fáceis de manutenção, né, de vocês cuidarem aí no dia a dia. E elas são uma ótima opção, por exemplo, para vocês compor a decoração da casa de vocês nas superfícies mais planas. Então pode ser, por exemplo, para vocês comporem a decoração de uma mesinha de centro, de uma mesinha lateral, para vocês decorarem também em cima do seu rack, ou aparador, ou buffet, ou até mesmo em prateleiras ou estantes. E elas ficam super lindas em composições. Então vocês podem, por exemplo, montar uma composição de diferentes vasinhos com alturas diferentes, formatos diferentes também. Vocês podem também utilizar elas para compor, por exemplo, por cima de livros. Há uma variedade de espécies de suculentas com cores diferentes. Outra espécie também, que é ali da família, na verdade, das suculentas, são os mini cactos, que também não exigem tanta manutenção assim, são super fáceis de cuidar. Então elas são uma maneira de você compor aí a decoração, trazer esse toque de natureza, mas de uma forma mais sutil, mas que ainda assim agrega muito valor à decoração e ficam super lindas. A quarta dica são as plantas artificiais. Se você não tem tempo para poder cuidar de plantas, se a sua rotina não te permite, nem que você tenha essas espécies que eu comentei com vocês nas dicas anteriores, uma solução para você são as plantas artificiais. Eu não sou contra que vocês tenham essas plantas na sua decoração, mas é importante que vocês levem ali em consideração alguns detalhes na hora de escolher essas plantinhas artificiais. As plantas naturais, elas não têm um brilho excessivo. Então, quando vocês forem escolher, né, as plantinhas artificiais, tomem muito cuidado com esse brilho que tem nessas plantas artificiais. Procurem as que são mais opacas, que cheguem mais próximo ali do natural. Outro detalhe também é vocês observarem, por exemplo, plantinhas artificiais que têm uma alteração ali na cor. Por exemplo, que tem umas plantinhas mais verdinhas e algumas um pouquinho mais amareladas, porque vai dar essa sensação daquelas plantinhas que são um pouquinho mais queimadas do sol também. Então, olhem esses detalhes, procure pelas artificiais que chegam mais próximas ali do
real, da planta real mesmo daquela espécie que vocês estão comprando. Então tudo isso é importante vocês levarem em consideração. E uma opção, por exemplo, que eu super indico que vocês utilizem essas plantas artificiais, por exemplo, é para fazer o jardim vertical. Então o jardim vertical vocês podem utilizar em vários ambientes da casa, em lavabos, né? Vocês podem utilizar em cozinha, pode utilizar também na sala de estar ou de jantar, em varandas. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho na minha varanda, então eu optei pela planta artificial porque minha varanda bate bastante sol, então eu não queria ter todo esse cuidado e manutenção no dia a dia. Então por isso eu acabei optando pelas plantinhas artificiais, porque eu não precisaria ter todo esse cuidado. Então é uma opção, uma solução super interessante para vocês terem de repente aí na casa de vocês. A quinta dica são as plantas secas e desidratadas. Elas são uma solução para você que também quer ter esse contato com a natureza de uma forma simples, mas que ainda assim não tenha de fato essa manutenção no dia a dia, não tenha que ter cuidados, e é uma forma de você ter o contato com a natureza de uma forma mais permanente aí, mais intacto na sua casa. Então, as plantas secas e desidratadas, elas estão super em alta na decoração, ficam lindas para vocês montarem aí arranjos em cima de vasos decorativos, e vocês podem usar para decorar, por exemplo, a mesa de jantar, em cima de um aparador ou buffet, em cima do rack, até mesmo para vocês decorarem o lavabo na casa de vocês. Então tá super em alta e fica super lindo na decoração. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho o eucalipto desidratado, além de ficar lindo, bem preenchido ali em cima do vaso que eu utilizo na mesa de jantar. Outra opção também é você montar um arranjo com várias plantinhas secas ali, eucalipto, pampas, até mesmo aqueles galhos secos que também estão super em alta. Então há hoje várias opções no mercado também para vocês montarem esses arranjos e compor aí a decoração da casa de vocês. Bom, gente, então essas foram as dicas de hoje. Agradeço a vocês que assistiram até aqui. Se curtiram o vídeo, se curtiram as dicas, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, e também deixar aqui o seu comentário. Que plantas você tem aí na sua casa ou quais vocês teriam? Eu vou adorar saber. E também aproveitem para deixar aqui nos comentários que outros temas de vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu vou adorar saber e trazer aqui para vocês também. Bom, gente, então por esse vídeo foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo.